O capítulo 163 de Gattacuta saiu e esse é o seu review. E finalmente, depois de um tempo, voltamos a ter um capítulo e voltamos de uma forma insana, com uma reviravolta do caramba. Mas isso já era esperado, pelo menos por mim. Se você é inscrito aqui do canal, já deve estar sabendo que eu falei em algum vídeo que ele tinha algum plano para poder se regenerar e virar essa batalha ao seu favor. Eu só não imaginava que era dessa forma. Agora, qual vai ser o rumo dessa batalha? Eu vou te revelar nesse vídeo e também quem possa ser essa pessoa misteriosa que está chegando no festival. Aqui no canal tem uma pancada de vídeos de review dos capítulos de Gattacuta e teoria que eu garanto que você vai gostar. Eu vou deixar no final desse vídeo. Eu só peço o seu like, mas a inscrição é só se você gostar do vídeo. Então assiste ele todo e veja se merece a sua inscrição. E agora, bora para o review. E nós começamos o capítulo 163 de Gattacuta vendo a multidão olhando uma cratera no chão que foi feito pelo embate do Rudo e do Mimo. Mas o que está deixando tudo mais misterioso é a silhueta de um sapato marcando a sua chegada, deixando tudo mais enigmático depois de uma pausa de um mês que a autora teve que fazer por motivos pessoais. Mas a chegada pode abalar todo o cenário, mudando drasticamente quem vai levar a melhor dentro do Festival das Bonecas. Porque, por mais que ele já esteja no clímax da luta do Mimo e do Rudo, essa pessoa pode levar todo o espólio dessa enorme confusão, que na minha opinião está longe de acabar, mas no final do vídeo eu abordo melhor o motivo dela estar longe de acabar, porque essa personagem misteriosa pode ser, na minha opinião, três pessoas, e deixa eu te contar o motivo porque eu acho isso. Na minha opinião, pode ser o problemático Bundus, e porque eu digo que ele é problemático pelo fato dele ser um personagem bem forte, que tem o uso excepcional do seu Genki, como nós vimos no arco da besta de lixo, tendo a capacidade de lutar com alvos múltiplos devido aos seus braços articulados. E no final desse arco da besta de lixo, que estava indo em direção ao paraíso, o Zodil recebeu ele como um membro dos Vândalos e já deu uma nova missão para ele, que era ir atrás do criador dos comunicadores. E nesse mesmo arco, ele desenvolveu uma gratidão com o Rudo pelo fato de que o Rudo não aniquilou completamente o seu Genki após ter tido uma vitória contra ele. Então, na minha opinião, esse personagem tem uma grande chance de ser o Bundus. O outro personagem que eu julgo ser pode ser o Tance, apesar de que nos últimos capítulos nós tivemos a revelação de que ele estaria no paraíso. E porque eu julgo que ele pode ser o Tance, pelo fato de que se ele chegar no Festival das Bonecas, ele conseguiria matar o Mimo para manter o seu disfarce, já que o Mimo é alguém que arrisca esse jogo duplo do Tance, que ainda está aguardando o melhor momento para quebrar o Rudo por dentro, para que ele finalmente libere o ser primordial que está dentro dele. Agora, qual é a finalidade que ele quer liberar? Eu ainda não cheguei a essa conclusão. E se de fato for algum ser como um monstro, eu acho que ele poderia fazer igual em Naruto, que a Kurama foi liberada no meio de Konoha. Mas aqui, o plano dele possa ser que libere no meio do paraíso para sua total aniquilação. E isso se ele ver o paraíso como um lugar que deve ser destruído para ele ser o novo governante. Ou algum lugar na superfície que ainda não foi apresentado. E outro personagem que eu apostaria que seria a dupla misteriosa que foi parcialmente mostrada capítulos atrás. Elas estavam no meio da arquibancada e o mais insano de tudo, estava fora do controle do Mimo, acompanhando toda a confusão, sem ser controlada. Ou seja, essa dupla ou faz parte de mais um seguro do Mimo que ainda não foi apresentado, como no caso da Gil e do Félix, que ainda tinha que desempenhar um papel mesmo que o Mimo fosse derrotado, que no caso era destruir toda a cidade de Anjo. Possa ser que essa dupla seja o seguro do Mimo, já que eles sabiam que estar com os comunicadores implicaria em estar sob o comando do Mimo, ou se eles tiveram essa informação através do próprio Mimo, ou alguém que já está no seu encalço há algum tempo esperando o melhor momento para matá-lo e pegar a parte da série Vigia. Essas são as minhas apostas e gostaria de saber qual é a sua. Coloca aqui embaixo na barra de comentário. Agora, voltando ao capítulo,
Nós temos breves quadros do Rudo arrebentando o Mimo e um foco no Goltz, só que o mais insano de tudo aconteceu. Eu não estava esperando por isso, porque ele nota que o som da batalha está se aproximando e de início eu fiquei meio viajando vendo esse quadro, não entendendo bem do que se tratava essa fala. E de verdade, o Rudo está quebrando tudo no seu caminho, caçando a sua presa. E no fundo da cidade, por incrível que pareça, existia um enorme estacionamento que foi muito bem desenhado. O Rudo ficou surpreso da mesma maneira que eu com a existência desse estacionamento, mas ele está focado em caçar o Mimo. E até aqui eu ainda não estava entendendo nada, mas o olhar do Goltz já estava denunciando alguma coisa. E o Goltz diz: Mimo, eu sei qual é a sua. E o próprio Mimo conta qual era o seu real plano e a sua particularidade, aonde ele mesmo confessa que não foi feito para batalhar mesmo. Tendo um corpo melhorado dessa forma, não mudou nada. Tudo o que restou para ele foi mudar o local da batalha sem que o Rudo percebesse. E nós vemos o Rudo perdido caçando o Mimo em meio a tantos carros, e a aflição do Goltz vai aumentando porque ele já sabe o que está acontecendo. Aonde o que restou para ele foi dizer para o seu novo amigo a seguinte palavra: Rudo, eu vacilei. E o Mimo confirmando que ele de fato vacilou, aonde ele desistiu de ser resgatado porque o Rudo entendeu que ele estava longe dali, no caso, longe do Festival das Bonecas. Só que daí nós vemos um enorme caminhão e a partir daí a minha mente explodiu e eu fiquei impressionado com a Keiurana, que com uma simples pergunta como essa: Goltz, aonde você está? Se caso o Rudo fizesse essa pergunta ao próprio Goltz, poderia ser salvo desse fim. E após isso, um barulho de ferro se rompendo é ouvido pelo Rudo, que com as suas orelhas de lobo, elas levantam para ouvir melhor esse barulho. E no mesmo instante, ele fica atônito, fixando o seu olhar, e o Mimo ironicamente agradece ele pela ajuda, porque podemos ver o colar da série Vigia balançando e finalmente surge o Mimo todo arrebentado, sem os seus braços, sem uma parte do crânio e com o peito perfurado, mas com a sua convicção plena e com uma parte do seu objetivo concluído, porque agora ele tem uma parte da série Vigia para chamar de sua. O Goltz olha para o Rudo com um olhar de vergonha por não ter percebido o plano do Mimo a tempo, e já prevendo o pior, restando apenas para o Rudo reconhecer o plano que o Mimo elaborou segundos atrás acabou de dar certo, aonde ele falou que queria uma parte da série Vigia, e nós achávamos que era a parte da Ano, e após isso ele fez a sua estratégia de recuo para poder se redefinir e reunir para poder tentar de novo, aonde o apogeu do seu plano teve efeito, aonde essa ficha finalmente caiu para o Rudo, que tudo isso não passou de uma distração para ele chegar até aqui sendo uma enorme farsa. E o Mimo sendo um vilão, mas que reconhece as suas limitações, que não é um forte combatente, aonde ele está em estado grave, sem os seus dois braços, com o crânio gravemente ferido e com um buraco no meio do peito. E tudo isso graças à maestria do Rudo em batalha. Ele teve que compensar com a sua inteligência, bolando uma estratégia sem igual, que pegou a todos de surpresa, desde os personagens e nós leitores, aonde ele diz: o que te faz pensar que eu faria isso? No caso, deixar o Goltz por aí e não levar ele comigo para onde eu estivesse, porque quando algo é útil, é mais conveniente mantê-lo por perto, sendo a maior reviravolta que poderíamos ver. E o Goltz já encurralado, já prevendo o que vai acontecer, porque o Mimo vai usar tudo que está ao seu alcance, e o que está mais perto dele é a vida do novo amigo do Rudo, que não poupou palavras para dizer: mate o Mimo antes que ele possa usar uma parte da série Vigia, e se for preciso, me mate junto para que isso não aconteça. E terminamos o capítulo de uma forma espetacular, com o Mimo dizendo que não, que esse é o primeiro encontro de vocês dois frente a frente. Então, vocês precisam dar mais valor a esse sentimento. E o capítulo termina com o ultimato do governante Mimo dizendo: Rudo, se mova e eu mato
mato o Goltris com a parte do seu braço apontada para o frágil corpo do Goltris com um colar da série Vigia preso em sua boca, emanando um poder absurdo. E terminamos o capítulo. E que capítulo insano! E quais podem ser as consequências do Mimo ter pego esse colar? A primeira coisa que vem na minha mente é que a conexão que o Goltris estava fazendo entre a alma dele e do Rudo vai acabar dando uma diminuída no fluxo de poder que era mandado para o Rudo, o que vai culminar em uma batalha de uma parte da série Vigia contra uma outra parte da série Vigia. Apesar do Mimo estar todo arrebentado, tudo isso vai ser recomposto quando ele usar os poderes nele. Ele vai ter o seu corpo restaurado, ou até melhor, já que anteriormente a parte dele estava sendo compartilhado com o Rudo, e dentro do fluxo de poder, ele era o segundo a receber esse poder. Deixa eu te explicar como eu vejo isso. Ele passava para o Goltris e depois iria para ele. Agora, esse desvio acabou e vai direto para ele, e vai ser aí que vai estar o problema na minha visão, porque até agora nós vemos que esse colar está sendo usado como uma fonte de combustível, e agora ele pode ser usado em sua totalidade. Já a 3R, nós estamos com um problema bem sério por aqui, porque além do Rudo não estar recebendo parte do seu poder do colar, ele também já está no limite do uso da luva. Não da luva, mas sim do corpo e também de outra coisa, da fantasia, já que ela sofreu 3 transformações, podendo virar pó a qualquer momento, deixando essa batalha ainda mais acirrada, o que está me levando a crer que o Rudo vai ser obliterado nos próximos capítulos, e quem possa ser o salvador do Rudo possa ser a quarta pessoa, que vai ser a minha aposta para o pé misterioso que nós vimos nesse capítulo, e eu acho que pode ser o Engine que vai ajudá-lo no momento crucial, porque capítulos atrás ele tancou o golpe do Mimo com o guarda-chuvas, e o Mimo sabe o seu segredo, no caso, o seu verdadeiro nome. Eu não me canso de falar que ele tem um outro Jink, que deu a entender que no arco da besta de lixo ele iria usar um outro poder. Possa ser que esse seja o momento que ele use. Mas independente do que aconteça, eu vou estar aqui trazendo teorias e reviews sobre Gacha-Akuta. E para você não perder nada, é bem fácil, se inscreve no canal, deixe o seu like e o seu hype aqui no canal. Tem playlist com teorias e review de Gacha-Akuta, então eu te espero por lá. Um forte abraço, deixe um comentário sobre o vídeo e sobre o capítulo. Fique com Deus e fui!